Luciano é a pessoa ideal para reconstruir e Propriar, porque Valberto teve a chance dele e ele pegou a cidade de uma gestão de Iocanã que nada fez pelo município para fazer o que não estava bom ficar muito pior. Então, tem que mudar. Luciano, ele demonstra ter um amor muito grande pela cidade e acredito que vai ser, daqui a 4 anos, vai colher, na verdade, um resultado positivo. Quando eu digo vai colher, é o povo de Propriar, né? Não é Luciano. É o povo que vai dizer se Luciano merece daqui a 4 anos continuar ou não. Mas ainda sobre essa polêmica envolvendo a fala de André Fontes no programa de sábado, no Fogo Cruzado, só para encerrar, eu concordo com o André. Eu concordo com o André também nas colocações que ele fez a respeito do papel institucional da comunicação e como ele pode ser impactado, na verdade, como ele pode ser impactado, o papel institucional da comunicação da Prefeitura de Propriar, ele pode ser impactado por excesso de iniciativas. E aí vocês entendam como vocês quiserem. Excesso de iniciativas pode acabar prejudicando e muito a comunicação da Prefeitura e aí acaba impactando diretamente na figura de Luciano, né? Feitos esses esclarecimentos, meus amigos, eu ponho aqui um ponto final nessa discussão, porque eu acabei externando para vocês o que estava até então nos bastidores, né? E agora é público. André fez a primeira parte da publicidade, de publicizar tudo o que aconteceu nos bastidores, tanto antes da campanha, como durante a campanha, como agora na gestão de Luciano, que ensejou na exoneração dele, e eu que nem cheguei a ser contemplado. Enfim, é vida que segue, né? Luciano não foi, aí eu falo por mim, Luciano não foi o primeiro do qual eu tive esse desalinhamento nas conversas, nem vai ser o último, né? Luciano foi uma surpresa, não só para mim, como até para adversários dele, a exemplo do prefeito Flávio Dias, com quem eu conversei, e externei a minha preocupação em relação a essa indefinição de Luciano, indefinição que eu digo no sentido da gente sentar para conversar, eu e ele, após ele assumir a prefeitura, e Flávio disse, ele não lhe deu, perguntas de Flávio para mim, ele não lhe deu a palavra, se ele lhe deu, ele vai cumprir. Então, até os adversários acreditavam que Luciano honraria com a palavra dele. Não foi o que aconteceu, infelizmente, mas é como eu disse, vida que segue e vamos tocar a vida do jeito que Deus nos dê a condição. Outra polêmica, acho que o cenário político sergipano, como qualquer outro cenário político nos estados da federação, em Alagoas também, um estado onde hoje eu moro, né? Trabalho em Sergipe, moro em Alagoas. O cenário político ele sobrevive também de polêmicas, né? E mais uma, dessa vez, envolve o Pato. Para quem não conhece, o Pato é carinhosamente chamado pelos seus entusiastas, prefeito de Itabaiana, Valmir Francisquinho. O prefeito de Itabaiana, ele, a meu ver, sinceramente, e vou falar francamente aqui para vocês, ele anda sendo superestimado. Por que eu digo isso? Valmir, ele foi candidato a governador em 2022 e por questões jurídicas, questões judiciais, que aqui eu não vou entrar no mérito, saiu da disputa num cenário onde ele fatalmente
teria sido eleito no primeiro turno. Só que cada eleição é uma eleição. Quem trabalha com política, quem vive de política, quem gosta de política sabe disso. Cada eleição é uma eleição. O ambiente de 2022 não é o ambiente de 2024 e nem será o ambiente de 2026. Então, é muita ingenuidade querer sustentar que a liderança política alcançada por Walmir, fruto de um ambiente de insatisfação com a base governista que ainda hoje comanda o Estado, uma insatisfação em 2022. A população não enxergava em Fábio, que representava, até então, na condição de candidato, eu digo Fábio Metidieri, representava a base governista, né? Fábio foi o candidato escolhido pela base governista para ingressar ingressar na disputa pelo comando do Estado, na condição de governador, de candidato a governador. Rogério Carvalho foi pelo PT e Walmir de Francisquinho foi pelo PL. Né? Naquela situação, naquela oportunidade, existia sim um ambiente de muita insatisfação com a base governista, da qual o PT não fazia mais parte, tinha feito até, eu acho que 2 anos antes, até 2020, salvo engano, e depois passou a ser oposição, porque a intenção de Rogério era sair na disputa como candidato ao governo também. Walmir, ele subiu na aceitação, porque devemos reconhecer, vinha de 2 administrações exitosas, numa cidade como Itabaiana, um dos maiores colégios eleitorais em Sergipe, e que não tinha a tradição de reeleger os seus gestores. E Walmir acabou meio que quebrando esse paradigma, né? Luciano Bispo é outro grande líder em Itabaiana, mas a questão é que Walmir vinha desse reflexo positivo da sua gestão e acabou ingressando nessa disputa e a população abraçou a ideia. Estava no PL, o PL até então é tido como um partido de direita, que não é, só que aí é um assunto para outra oportunidade. O PL é um partido de centro. Como eu disse, isso é assunto para uma outra discussão. E aí, Walmir saiu da disputa. O governador Fábio Metidieri foi eleito e Walmir achou de, no segundo turno, onde Fábio Metidieri disputou contra Rogério Carvalho, o PL se juntou com o PT. Imagine isso no âmbito nacional, que hoje existe toda essa polarização entre PL, liderado por Bolsonaro, apesar do partido ser presidido pelo Valdemar da Costa Neto, o PL tem a liderança de Jair Bolsonaro e o PT do atual presidente Lula. Aí o PL em Sergipe achou de se juntar com o PT porque queria derrotar Metidieri e Rogério carrega um ranço muito grande da população e acabou sendo derrotado por Metidieri. Aquele ambiente dessa disputa não vai ser reprisado, ser resgatado, na verdade, para a eleição de 2026. Não se enganem. Estão querendo conferir a Walmir um tamanho que, apesar dele ter conseguido eleger o filho, prefeito de Areia Branca, Thalisson, ter conseguido eleger Ícaro de Walmir, deputado federal. Esse currículo, ainda assim, não confere a Walmir o peso da liderança que ele imagina que ele é. Eu sei que essa fala pode desagradar a muitos e vai, mas o fato é esse, Walmir não tem esse tamanho. E o fato dele estar esperneando porque deseja participar da gestão, da construção da gestão da prefeita Emília Correia, dizendo que ajudou Emília
a ser eleita prefeita. Só faltou ele dizer que Emília só se elegeu prefeita por causa dele, que na verdade, indiretamente, ele disse. Nessas declarações que inundaram as redes sociais aí, indiretamente, Valmir disse que Emília só está sentada na cadeira de prefeita hoje por causa dele. E a gente sabe que não é verdade. O mesmo sentimento que teria, não fossem as questões de implicação jurídica que tiraram Valmir da disputa pelo governo em 2022, esse mesmo sentimento foi que fez com que Emília Correia esteja hoje sentada na cadeira de prefeita de Aracaju. Não foi o PL, não foi o presidente Jair Bolsonaro, não foi Valmir de Francisquinho, não foram os irmãos Amorim, foi o sentimento de repulsa, não à figura de Edivaldo, mas ao que Edivaldo representava naquele momento, ano passado, né, que era a continuidade de uma gestão que já vinha de séculos, né, assim, claro que eu estou brincando aqui, mas é isso, meus amigos. Eu acho que a gente tem que analisar o cenário de 2026 em 2026. Não estamos em 2026. O cenário de 2026 vai passar pela construção do que está ainda em acomodação, que é o resultado das eleições de 2024, e até 2026 tem a discussão sobre como se dará a composição desse cenário. Mas, volto a dizer, o ambiente que quase fez Valmir ser eleito no primeiro turno governador de Sergipe em 2022, de modo algum vai ser resgatado para 2026. Então não adianta espernear, Valmir dizer que está sendo preterido na gestão de Emília Correia, que existe fogo amigo dentro do PL. O que Valmir está querendo aí é arrumar um motivo, uma justificativa para aumentar o valor do passe dele, político. E eu não estou aqui querendo dizer que Valmir está querendo se vender, mas sim conferir à figura dele próprio um peso, um tamanho maior do que o que realmente tem, do que realmente possui. E aí conseguir, sei lá, barganhar uma vaga em algum partido para disputar o governo, mesmo ele dizendo que não será candidato em 2026, como já disse em entrevistas recentes também. Mas o que resta para a gente é aguardar, né? Volto a dizer, o ambiente da eleição de 2022 não será resgatado para 2026, por mais que Valmir e os seus simpatizantes queiram, desejem fazer isso, mas não será, né? Cada eleição tem o seu sentimento, tem o seu ambiente, e a eleição de 2026 será protagonizada pelos personagens que, em 2024, conseguiram arregimentar, digamos que, o maior número de lideranças sob o seu guarda-chuva. E essas lideranças, meus amigos, são o governador Fábio Mitidieri e o ex-deputado federal André Moura. André liderando o União Brasil e Mitidieri o PSD.